Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar de forma poderosa em nossos corações e, com isso, cresçamos continuamente, sucessivamente, até atingirmos a estatura de Cristo. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Hoje, terça-feira, dando continuidade à nossa lição Andando na Luz, a lição número 2 desta semana, né? E aí ontem nós estudamos aqui no livro de Isaías, quando o Senhor deixa bem claro que vai tomar satisfação contra os seus adversários, né? E vai se vingar dos seus inimigos, fazendo clara referência aos líderes de Israel e ao povo que se tornaram cúmplices do pecado dos líderes, seguindo ali os seus maus exemplos, né? E mais o justo, né? O remanescente, aquele que realmente se converteu, o Senhor diz que iria purificar, tirando do meio ali deles, como quem retira a escória do metal, né, a impureza do metal, para deixar o metal puro, como faz com a prata e com o ouro. E vimos também quando o Senhor deixa bem claro que iria restituir os juízes para Jerusalém, né, para o Monte Sião, iria restabelecer os conselheiros, como era antigamente, né? E então, só assim, Jerusalém, o Monte Sião, seria chamado cidade de justiça, né? Cidade fiel, só depois que Sião fosse redimida pelo poder de Deus. E nas duas perguntas de hoje, da terça-feira, a pergunta número 5 diz assim: qual será a paga, qual será o pagamento, né, dos que não se arrependerem? Isaías capítulo 1, versículo 28 diz assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Perecer aqui, a palavra aqui refere-se ao estado de morte, ao estado de inexistência total. Pois bem, meus amados, o texto aqui de Isaías, capítulo 1, versículo 28, mostra que o pagamento daqueles que não se arrependerem, se converterem, passarem a andar nos caminhos do Senhor, é a destruição. Não tem outra. A rejeição ao Senhor, à sua vontade, a persistência no caminho do pecado vai conduzir ao fim inevitável dos ímpios, dos pecadores, que é a destruição no juízo final. Deus é santo, Deus é justo, e ele não pode inocentar o culpado, a não ser que o culpado se arrependa e mude, aí recebe o perdão. Mas aqueles que permanecem na culpa, ele não tem como fazer por uma questão de justiça, né? Deixamos bem claro aqui que aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, ele mostra claramente a realidade do pecado, a realidade dos transgressores, né, dos pecadores, e nos deixa muito bem claro aqui que o pecado não é uma falha leve, social, né, mas uma transgressão contra o Deus santo e justo. O texto diz aqui, bem claro aqui, ó, mas os transgressores, né, e os pecadores. Essas duas expressões descrevem o caráter dos que vivem em oposição a Deus. Transgressores, né, os que deliberadamente quebram a lei de Deus, né? Os pecadores, os que vivem continuamente em ofensa contra Deus. Então, quando a Bíblia fala de transgressores, né, está falando assim, está vinculado à expressão de impiedade. É uma espécie de pecado agravado, é um pecado que é praticado de forma deliberada, com dolo, com desejo, com vontade, mesmo conhecendo que aquilo é errado, mesmo sabendo que aquilo é mal, mas eles praticam isso aí, é uma forma deliberada, é uma forma dolosa. E já o pecado, né,
é os que vivem continuamente ali na ofensa contra Deus. Pois bem, então, Isaías, né, fala aí claramente aí no capítulo 1 de um povo religioso. O povo de Israel é um povo religioso. Ou seja, essa mensagem, ela serve como uma luva para cada um de nós hoje que nos dizemos cristãos, que somos religiosos, que confessamos para o mundo que vivemos uma fé. Então, assim como Isaías fala a um povo religioso, ele também está falando para a gente, né? Então, esse povo era um povo religioso exteriormente, externamente se viam que eles eram religiosos, mas internamente e espiritualmente eles eram rebeldes. O problema deles não era de liturgia, mas era no coração. A igreja de hoje, ela, liturgicamente, ela, como diz na gíria, ela dá show, né? Porque os cultos parecem mais shows, né? As pessoas se alegram, estão bem vestidas, limpas, banho tomada, bem asseadas, cheirosas, as pessoas, né? Se produzem para ir no culto, dão o seu melhor, a melhor música, o melhor cantor, o palestrante, né? Faz uma palestra impecável. Isso exteriormente é muito belo, mas interiormente e no coração? Não basta parecer justo, é necessário ser justo diante de Deus. Não basta só parecer, tem que ser, né? Lá em Romanos 3:23, por exemplo, diz assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos entender isso, né? Não partir aí para uma filosofia moderna, né? Inclusive tem algumas vertentes de igrejas cristãs que tem pregado, né, a teoria da graça barata de que todo mundo está salvo. Todo mundo está salvo. Basta você dizer que é evangélico, basta você dizer... Qualquer pessoa desse movimento gospel aí, né, que é uma moda, vivendo do jeito que quer, né, dando, né, de qualquer jeito, fazendo do jeito que ele quer, não do jeito que a Bíblia ordena, até porque nem conhecem a Bíblia, muita gente nem conhece a Bíblia, né? Vivem apenas de recortes de mídias sociais, do que o vídeo que assistiu, mas para examinar as escrituras com profundidade, buscando ali, cavando quem busca um tesouro escondido, né? Não fazem mais isso. Então, essas igrejas, esses movimentos, né, têm influenciado muitas igrejas tradicionais, antigas, né? Isso está proliferou de uma forma em que praticamente está em todas as igrejas hoje. A ideia da graça barata, que todo mundo está salvo, que ninguém precisa se esforçar mais, que Deus vai salvar todo mundo, né? E aí, depois disso aí, vamos partir agora só para a teoria da prosperidade, vamos curtir a vida, vamos, né? E aí, uma deturpação total. E eles passaram a pregar que não vai haver juízo, que Deus não vai condenar ninguém, que Deus é amor demais. Inclusive, Deus é tão amor que ele vai ser injusto ao ponto de perdoar aquele que não se arrependeu, que não pediu perdão e que no seu coração, se tiver que fazer aquele erro de novo, ele faz de novo. Infelizmente, tem gente pensando assim, mas o livro de Isaías é claro. Haverá uma destruição, sim. E é por isso que a palavra ela vem nos preparando para que a gente não entre nesse caminho de destruição, para a gente ter o poder de escolha, para que a gente escolha a vida e ninguém seja destruído. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6 da nossa lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O que Judá, Israel, sentirá em relação às árvores sagradas? O que acontecerá com eles, com o povo de Israel, né? O povo de Israel, Judá, que não se converteram de fato, né? Aqui não se trata da etnia dos judeus, se trata de toda e qualquer pessoa, né, representada aqui pela nação que era o professo povo de Deus. Hoje tem muitas pessoas que dizem ser povo de Deus, né, que está tipificada na figura aqui de Judá e de Israel. Pois bem, então, o que Judá e Israel sentirá em relação às árvores sagradas, quando olhar para elas, né? O que acontecerá com eles?
Isaías 1, versículo 29 e 30 diz assim: vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas. O termo aqui, árvores sagradas, né? Em outras versões mais modernas, vamos encontrar o termo carvalhos. Vocês vão ficar envergonhados diante dos carvalhos, né? Então, o texto fala que vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas, de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornarão como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Porque essa linguagem aqui é muito utilizada aqui pelo Senhor, né? Por que é utilizada? O carvalho, obviamente, dava ali uma madeira de lei, uma madeira que construía alicerces, fundamentos e até casas, né? Um material de alta qualidade, madeira de alta qualidade. E quando ele fala de jardim, quando o Senhor fala aqui de jardins aqui, lembremos que a maioria dos deuses pagãos que eram representados ali em estátuas, em totens, em imagens de escultura, ou qualquer outro tipo de imagem, né? Talhado na madeira ou fundido a ferro, a metal, né? Ouro, prata, ele geralmente era colocado em jardins, enfeitado ali com flores e regado pelo povo. É tanto que o Senhor, quando manda Gideão, chama Gideão para a grande missão de libertação do povo de Israel da servidão dos midianitas, ele manda que ele pegue um boi e destrua o jardim que está na praça da cidade, no centro da cidade, que tem lá um deus lá. Ele derruba aquele totem lá, aquele deus pagão, e corte o jardim. O Senhor manda destruir. O touro vai lá e ele, com a ajuda do touro, arranca tudo lá, né? E o livro de Isaías vai trazer outras, né? No livro lá na grande promessa lá de Isaías 66, faz o que entram nos jardins após a deusa, né? Uma figura falando de Áshera, uma deusa que era adorada pelos os pagãos de Israel, pelos israeus em idolatria, os israelitas em apostasia, né? Que entrava com os sacrifícios lá, né? E as carnes que eram oferecidas era carne de porco, carne de rato, né? O Senhor vai dizer lá em Isaías 66, 17, se não me falha a memória. Os que entram nos jardins após a Deus, o que come carne de porco e carne de rato, serão consumidos, né? Mais uma visão aqui que ele fala. Então, quando ele diz aqui, ele está comparando aqui os santos a carvalhos, a árvores sagradas, a árvores nobres, e os ímpios aqui, aqueles que apostataram da fé dentro de Israel, vai ter o mesmo fim dos ímpios, né? Lá de fora, dos ímpios gentios, que seriam como árvores não nobres, árvores que não se vê vida nelas, né? Árvores com folhas murchas, completamente diferente daquelas árvores que o Senhor, por exemplo, diz no livro de Provérbios, né? Ele diz que o justo, ele é comparado a uma árvore que é plantada próximo à corrente do ribeiro. As suas raízes vão buscar água o ano inteiro ali, um ribeiro que não seca, né? Um rio perene, que tem água de boa qualidade e constante, água viva, água corrente. E aí, ó, é uma grande tipologia do rio da água viva, né? Que está lá no Apocalipse, Apocalipse é uma linguagem tipológica, né? Então, os justos aí é comparado a essa árvore, a uma árvore que tem água, tipificação da palavra de Deus, né? Os que seguem a palavra de Deus, os que colocam em prática o que é a palavra de Deus, os que se alimentam, são nutridos, né? As pessoas que, né? Que aqueles que são não só nutridos, né? Pela água, né? Mas são saciados, são hidratados pela palavra de Deus. Então, assim é a árvore, é o cristão. A Bíblia diz ainda bem claro, é o filho de Deus, é o homem obediente à palavra de Deus. Diz que as suas folhas são sempre verdes, dessa árvore plantada junto ao ribeiro. São sempre verdes, é uma árvore sempre bonita, né? E, na época certa, né, ele dará o fruto temporão.
dá lá o fruto certo, o fruto doce, gostoso, uma árvore que não nega o fruto. Que também aí uma tipologia dos frutos, do fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22, né? Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa essa linguagem. Isso é tão belo que o próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, ele vai dizer que ele mesmo vai se comparar à videira verdadeira, videira de vide, né? De uma árvore da vida. Cristo vai dizer assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem em mim, darão frutos. Que coisa linda, né? Então, aqui no livro de Isaías, ele está trazendo a estrutura, né, basilar, para que a gente compreenda essa comparação, né, dos homens como árvores. Então, os ímpios terão inveja como árvores secas, terão inveja dos justos, que serão como árvores, como o carvalho, ou como outras árvores que na cultura judaica são consideradas como árvores sagradas, como a oliveira, né? A oliveira, a figueira e a videira. Então, essas três árvores aparecem ali sempre com o seu fruto, sempre com tipologias muito significativas para a palavra de Deus. A oliveira, que produz o azeite, a tipologia da unção pelo Espírito de Deus, né, com o Espírito de Deus no homem. A figueira, que é a grande tipologia dos frutos de verão, né, não só a tipologia da palavra, né, mas a saciedade, viver uma vida de prazer pelo sabor, a doçura do figo, que o verão é logo após a primavera, né, o verão é o tempo da salvação, é o tempo da libertação, é o tempo da abundância, é o tempo da delícia. É por isso que a gente vê nas Escrituras, por exemplo, no livro de Jeremias, né? É, um balaio, né? Um cesto com os frutos do verão, que é a grande delícia, a época de abundância, né? De fartura e tal. Então, meus amados, essa aqui é a grande diferença que é trazida aqui em Isaías. A comparação de uma árvore seca, folhas murchas, né, sem fruto, obviamente, que só serve para o fogo, para a destruição. E o justo não. O justo é comparado a uma árvore nobre, uma árvore que existe para abençoar as pessoas. Que o Senhor possa nos abrir os olhos também e que nós possamos, em tempo ainda, nos tornarmos árvores sagradas, árvores que servem para o bem da humanidade, que leva a salvação à humanidade.